Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa nessa noite, ainda impedidos de nos encontrar, mas certamente guardados e abençoados pela mão do nosso Deus, que tem cuidado das nossas vidas. O Salmo 89, eu gostaria de lê-lo aos irmãos. Diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Nós podemos nos alegrar em Deus, conforme eu disse no início, porque essa é uma promessa que Deus tem para a nossa vida hoje. Muito embora o contexto imediato do Salmo tenha muito a ver com a ideia da teocracia de Israel, com o reinado do povo da aliança, da antiga aliança, nós, como igreja e, por conseguinte, povo da nova aliança, somos herdeiros dessa mesma promessa. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. A posteridade do povo de Deus é a igreja, é o povo que continua na aliança do sangue de Jesus até o último dia dessa terra. E por isso nós podemos nos alegrar. É fato que o coronavírus e tudo aquilo que nos envolve nessa situação, por muitas vezes traz angústias, traz incertezas, mas ao olharmos para a palavra do Senhor, nós podemos nos alegrar, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E a promessa dEle é fiel, Ele é fiel para cumprir integralmente tudo aquilo que disse. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento tão precioso que o Senhor nos dá, embora ainda impedidos de estarmos juntos fisicamente, mas não impedidos de estarmos unidos de alma e de coração, diante da Tua palavra, na presença do Teu Santo Espírito. Nessa hora, ó Pai, eu peço a Tua bênção sobre nós, sobre este momento onde nós nos reunimos para cultuar o Teu nome, todos no mesmo lugar de alma, todos na mesma intenção, todos na mesma situação, todos na mesma esperança. Nós te louvamos, Pai, porque cremos absolutamente que a Tua promessa vem ao encontro da nossa necessidade. E por isso nós não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco. Abençoa-nos, fica conosco e seja engrandecido, ó Pai, é a nossa oração no nome de Jesus. Com o perdão dos nossos pecados, pedimos-te, ó Pai, que Tu perdoes as nossas falhas, as nossas iniquidades, como disse o salmista Davi no Salmo 51, né? A minha iniquidade causou tristeza ao meu coração e me separou do meu Deus. Restitui-me a alegria da Tua salvação. Graças a Deus que a Tua salvação, ela é perene. Mas se pecamos, ó Pai, pedimos-te perdão no nome de Jesus, para que a tristeza que a nossa falta nos traz seja restaurada naquilo que o Teu Espírito opera em nós, pela graça do Senhor, pelos méritos de Jesus. Te adoramos, te bendizemos e te louvamos, porque temos a promessa bendita da Tua presença conosco, que é melhor do que a própria vida, e isso fazemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, querido irmão e irmã, e nada melhor do que, diante de uma promessa tão bendita, de que Deus estabelecerá a posteridade do povo dele para sempre, ou seja, nós estaremos guardados por ele. Nada melhor do que cantarmos louvores ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para louvar o nosso Senhor, nosso Deus, com algumas canções. Vamos declarar que o Senhor é o nosso pastor.
És meu pastor e nada faltarás. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltarás. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem, e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e conheces quem eu sou. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Aquele que sonda o meu interior, me conheces por dentro, sabes como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabes como eu sou. Que nem eu, seu próprio filho, poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor.
Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor nos ajude a compreender isso, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, ó Pai. E apesar de toda situação, o Senhor está cuidando deste mundo, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, nós declaramos que o Senhor é dono de toda honra, toda glória, todo louvor, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia! Como é bom podermos louvar o nosso Deus, como é bom cantarmos canções de exaltação ao nome do nosso Senhor. Neste momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 até o versículo 30. João, capítulo 10, do versículo 22 até o versículo 30. Onde diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Pai, pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo a aplique ao nosso coração, à nossa vida, para que ela fale profundamente dentro do nosso ser. Fala-nos, Deus, aplica-nos a Tua palavra e que a minha debilidade e falta de condições seja suprida pela Tua graça e pela ação do Teu Espírito Santo. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, conta-se uma história que certa vez, na Romênia, um homem sempre dizia ao seu filho uma frase. E essa frase era: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Certo dia, após um terremoto de intensidade muito grande naquela cidade, praticamente jogar tudo abaixo, aquele homem correu para a escola do seu filho, tendo em vista que o terremoto ocorreu justamente no momento em que ele estava em sala de aula. E ao chegar à escola, só encontrou ruínas e monturos. Imediatamente, ele e com outros pais que ali chegavam, começaram a cavar. E depois vieram os bombeiros e mais pessoas se ajuntaram ao grupo tentando
buscar pessoas com vida, tamanho estrago. As horas iam passando rapidamente, e com elas a esperança de quase todos estava também se esvaindo. Justamente porque, com o passar das horas, a esperança de achar alguém com vida era muito remota. Um a um, cansados e desesperados, os pais foram deixando o trabalho de buscas exclusivamente para os bombeiros. Mas esse homem, de forma obstinada, continuava a cavar com aquilo que podia. E os bombeiros viraram para ele, tendo em vista o tempo que ele estava ali, e pediram que ele fosse descansar. Mas só que ele não queria parar. A sua promessa ao seu filho renovava as suas forças ali. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Chegou o momento em que, ao afastarem uma enorme pedra com a ajuda de um guindaste, ele chamou mais uma vez pelo filho, e ouviu-se então uma doce voz de criança que respondeu: Pai, eu estou aqui. Você está bem, meu filho? Perguntou o pai. Sim, papai, mas estamos com muita sede e com fome. Tem mais alguém com você aí? Perguntou o pai. E o filho responde: sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. E isso ocorreu porque eles haviam ficado presos entre um vão que estava entre dois pilares de concreto. Quando a televisão chegou para entrevistar aquele menino e perguntar se ele havia ficado com medo, o relato dele emocionou a todos ali. E ele respondeu: eu não fiquei com medo. Eu falei para os meus amigos: vocês não precisam ter medo. Meu pai vai nos achar. Ele prometeu que sempre iria estar ao meu lado. E meu pai nunca quebra uma promessa. Meus queridos irmãos, que maravilha é poder olhar para o texto bíblico e ouvir as melodias das palavras de Jesus, afirmando de forma incontestável: nós somos dele. Não importa o que aconteça, não importa as agruras sofridas nessa vida, não importa as pandemias que venham a nos alcançar, somos dele eternamente. Aleluia! Diferentemente do que tem sido pregado muitas vezes por aí, nós que cremos somos dele, independentemente a correntes, quebra de maldições, opiniões políticas, prosperidade financeira, copo d'água ungidos, olhos pagelanças e mandingas gospels mil. Somos dele. E é nessa mesma promessa que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Somos dele, porque há algumas qualidades e algumas prerrogativas que ele mesmo coloca e que não dependem de nós. Somos dele, em primeiro lugar, porque ele mesmo nos chamou para si. Olha o que diz o texto de João, no capítulo 6, no versículo 65. Jesus disse assim: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A segurança que temos de que nós chegaremos ao nosso tão aguardado destino, de que nós não seremos extraviados pelo caminho, vem da promessa de Deus. Deus promete ser o agente nesse relacionamento, ser aquele que vem ao nosso encontro enquanto nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 2, no versículo 5. Ele, Deus, é quem, diferente de nós, não muda de opinião, não deixa de nos amar em vista das circunstâncias. E mais uma vez nós podemos dizer aleluia, porque se dependesse de nós, meu querido irmão e irmã, certamente nós ficaríamos pelo caminho. Certamente em um momento ou outro nós iríamos desistir. Diferentemente do que se pensa por aí, Deus tomou como algo exclusivo dos seus santos decretos eleger os seus salvos. A objeção mais comum à doutrina da eleição é que ela não é justa, dizem alguns. Por que Deus então escolheria certas pessoas e não outras? Não há nenhum tipo de lógica de justiça nisso. Queridos, preste atenção. O que é importante lembrar é que, dentre toda a humanidade, ninguém merece ser salvo. Absolutamente ninguém.
Todos nós pecamos, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, no versículo 23. E todos nós, por causa desse pecado, merecemos a punição eterna, conforme diz o mesmo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6, no versículo 23. E como resultado, Deus seria perfeitamente justo em permitir que todos nós passássemos a eternidade distantes dele, no inferno. Entretanto, queridos, Deus escolhe, pela sua boa vontade, salvar alguns de nós. E ele não está sendo injusto com aqueles que não foram escolhidos, porque eles estarão recebendo aquilo que merecem. Não é o que nós clamamos o tempo todo? Nós queremos justiça, nós queremos um país justo, nós queremos políticos justos. Se Deus fosse usar a mera justiça em nossa direção, nós estaríamos fatalmente todos condenados. Ao escolher ter compaixão de alguns, Deus não está sendo injusto com os outros. Ninguém merece nada de Deus, e por isso ninguém pode protestar se não receber nada de Deus. Uma ilustração que eu gosto muito de usar sempre seria que se eu tivesse o meu dinheiro e o entregasse a 5 pessoas aleatórias, dentre uma multidão, escolhesse 5 pessoas para distribuir o meu dinheiro, 5, dentre 20 pessoas, para não pegar uma multidão muito grande. Certamente, as 15 pessoas das 20 que estavam diante de mim, que não receberam, elas ficariam aborrecidas. Provavelmente sim. Só que elas não teriam o direito de se aborrecerem. Sabe por quê? Porque o dinheiro era meu. E eu entregava a quem eu quisesse. Eu simplesmente decidi, nessa ilustração, nessa história, ser generoso com algumas pessoas. E assim sendo, queridos, só nos resta agradecer a misericórdia de Deus, que nos escolheu de uma forma graciosa para sermos povo de propriedade exclusiva dele. Aleluia! Não sou eu que estou afirmando isso. É a própria Escritura, é a própria palavra de Deus que não mente. Graças a Deus por isso. E sabe, queridos, nós temos segurança em afirmar isso, porque Ele mesmo testifica isso a nós. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4, no versículo 6. Gálatas, capítulo 4, no versículo 6. Que diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Querido amado irmão, essa certeza não vem de pensamento positivo, ou qualquer meio de persuasão, conjectura ou mera probabilidade advinda das nossas ações positivas. Essa é uma certeza firmada nas verdades divinas, na verdade da promessa da salvação que Deus dá, do testemunho do Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito, fazendo clamar, Abba. Abba é uma palavra que denota um relacionamento de profunda intimidade, algo filial, algo de pai para filho. Não é um termo que é usado para designar um relacionamento de criador com criatura, mas sim um relacionamento de pai para filho. É algo próximo daquilo que tem amor, calor, sentimento, algo da parte de um Deus que quis vir a nós, que desejou vir ao nosso encontro, que desejou assumir na cruz a culpa que era nossa. Abba, Pai. E meu querido irmão e irmã, eu queria te dizer que Deus te ama. Sem ser piegas, sem usar dos evangeliqueis que se usam por aí. Deus te ama. Sabe por quê? Porque Ele quis te amar. E nada vai te fazer escapar das garras desse amor. A eternidade em sua presença é o nosso porto seguro. Conta-se uma história, e reza a lenda, que alguns botânicos exploravam certas regiões montanhosas à procura de novas espécies de plantas, quando através de binóculos avistaram ali uma flor ainda desconhecida, encravada numa estreitíssima fresta, em uma encosta muito inclinada.
Somente seria possível chegar àquele lugar e pegá-la uma pessoa que fosse pequena e leve e que ainda assim concordasse em ser baixada por meio de uma corda naquele despenhadeiro. Eles então pediram a um menino que estava na expedição que aceitasse a tarefa, tendo em vista que ele era o único que cumpria os requisitos, era leve, era pequeno. E o pequeno ali chegou na beirada do abismo, olhou para a imensidão que estava embaixo e falou: não dá, voltou. Saiu em direção ao seu acampamento e disse então que voltaria num instante, que eles os aguardassem, o aguardassem. Algum tempo depois, esse menino volta, trazendo o seu pai, puxado pela mão, e explicou as condições. Eu posso até descer para pegar essa flor, se o meu pai for aquele que estiver segurando a corda. Querido irmão, é Ele, o nosso Deus, quem está segurando a nossa corda. É Ele quem não nos larga a mão. E temos essa confiança firmada em nós pelo próprio Deus que habita conosco. Aleluia! Conforme nós podemos ler lá em Efésios capítulo 1, do versículo 13 a 14. É Deus quem dá a garantia. É Deus quem nos sustenta. É o Espírito Santo quem testifica. E por isso, querido, nós temos a plena confiança de que nós chegaremos lá. Sabe por quê? Porque, em terceiro lugar, Deus não permite que nós permaneçamos no pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu gosto muito das histórias, das ilustrações, porque elas nos trazem uma perspectiva tangível das verdades bíblicas. E mais uma história é contada aqui. Conta-se que numa cidade, de qualquer lugar do nosso estado, mais para o norte de Minas, morava um homem que era chamado José, como tantos outros. Ele era conhecido como Zé Pinguço, esse apelido. E esse apelido era porque ele vivia bêbado o tempo todo pelas ruazinhas daquela cidade. Só que um dia Zé Pinguço, sentado na praça, como era o seu costume, começou a ouvir uma prosa estranha de um homem que falava de Deus ali. Estranhamente, naquela manhã, aquelas palavras queimavam dentro do seu coração mais do que a marvada pinga que normalmente ele tomava todos os dias. E o Zé, então, resolveu ir à frente, quando aquele pregador convidou aqueles que queriam entregar o seu caminho às mãos de Deus. Naquele momento, o pregador orou com o Zé, e o Zé mudou de vida. O Zé foi transformado, o Zé largou a bebedeira, o Zé arrumou um emprego, até casar, o Zé casou. E um dia, voltando do trabalho, o Zé se encontrou com alguns antigos companheiros de bebedeira, e aqueles então começaram a zombar dele, dizendo: Ei, Zé, aposto que a parte que você mais gosta da Bíblia é aquela que Jesus transforma água em vinho, não é não? E o Zé então respondeu: Não, meu amigo, isso era antes. Agora, Jesus transformou a pinga em pão na minha vida, a desesperança em fé, e me tirou da solidão para viver em família. Quantos são os que aos olhos do mundo são irrecuperáveis? Pois a palavra diz que aquele a quem Deus chama, esse vai a Ele, esse a Ele transforma, Deus transforma a sua vida, porque para Deus não há impossíveis, embora aos olhos do mundo muita gente não tenha solução. Diferentemente de Deus, que é perfeito, nós continuamos falhos, nós continuamos pecadores, mesmo depois de resgatados por Ele. Só que, queridos, nós temos a garantia de que se eu cair, eu não vou ficar prostrado, porque o Senhor segura a minha mão, conforme diz o salmista no Salmo 37, no versículo 24. Deus não permite, e o próprio Espírito que habita naquele que crê, incomoda, não deixando aquele que cai à mercê do pecado,
que nos assedia diariamente. E aqui nós vemos que o problema não está em errar. Errar, todos nós erraremos. E continuamos errando. O problema está em não consertar o erro. Zaqueu foi resgatado por Deus quando ele disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 8. Em novembro de 2009, na cidade de Catanduva, uma senhora foi surpreendida por um ladrão que estava escondido na casa dela. Ele a agrediu com socos, com pontapés, e fugiu levando consigo a bolsa daquela senhora, que tinha dentro R$9, uma Bíblia e um inário. O ladrão, dias depois, se entregou na delegacia da cidade e devolveu tudo que havia roubado daquela mulher. Deus o chamou por meio daquela Bíblia que estava na bolsa que ele roubou. E o chamado de Deus, ele é irresistível. Aleluia. Já concluindo, meu amado irmão e irmã, em meio a dias tão difíceis como os nossos, num mundo cada vez mais plural, onde cada um tem a sua verdade, onde os valores são cada vez mais individualizados, nós temos a segurança pela Escritura, pela ação do Cristo e do Espírito Santo, de sermos amados por um Deus que não nos vê como nós somos, mas segundo o sangue de Jesus. Segundo o sangue de Jesus, naquilo que Ele nos torna. Esse mesmo Deus que chama de forma irresistível, nos resgatou para que nós pudéssemos viver em família, longe da solidão, dos nossos egoísmos. No relato da criação disse Deus: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Deus te chamou soberanamente para que você desfrute desse abençoado projeto. E esse projeto é chamado família. O mês de maio é o mês que nós celebramos a família. O mês onde nós celebramos a graça de Deus de podermos ser resgatados para vivermos em família. E nesse momento eu gostaria de orar com você. Talvez a distância que nós estamos, tem nos proporcionado, a condição de viver muito mais em família, tendo em vista a distância social, do que tivemos em qualquer outra época da nossa vida. Você está aí no seu lar agora, junto aos seus. Eu queria te convidar para que você orasse em família, chamasse para perto de si os seus familiares, estivesse próximo da sua esposa, marido, a esposa do seu marido, os filhos. Dentro do possível, fiquem próximos. Podemos, dentro do mesmo lar, ainda desfrutar dessas bênçãos. E nós vamos orar, porque Deus nos deu esse privilégio de sermos família. Nós estamos, sim, impedidos de estarmos juntos aqui no templo. Isso é momentâneo. Nós cremos que logo passará. Mas nós jamais seremos impedidos de sermos povo de Deus, que foi resgatado para viver em família. Não só a família sanguínea, que é tão importante, mas a família da fé, que é aquilo que nos iguala diante de Deus. E que nesse momento você esteja orando comigo, pedindo a Deus que abençoe o seu lar, que nos abençoe fortalecendo a nossa casa, para que nós possamos passar inteiros, guardados por Deus, por todas essas situações, para que todas as dificuldades sejam dirimidas no poder do Espírito Santo, que nós possamos estar unidos para a glória de Deus, parar de olhar para o vizinho e achar que a grama dele é sempre mais verde que a nossa. Não, a minha casa, o meu lar é abençoado, porque Deus está comigo. Eu estou plenamente certo, diz a Escritura, de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu gostaria de orar por você agora. Deus está trabalhando. Deus continua fazendo a sua obra. Deus continua nos abençoando, e não é um vírus ou qualquer coisa que seja
que vai impedir Deus de fazer absolutamente tudo aquilo que Ele está fazendo e continuará a fazer na sua soberania. Deus está cuidando de nós. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos pelo grande privilégio que temos de ser povo do Senhor, de sermos resgatados pela sua misericórdia, pela sua bondade, sermos encontrados pelo seu amor. Olhamos para a nossa debilidade e temos absoluta certeza, ó Pai, de que se não fosse o Senhor vir ao nosso encontro, nós jamais iríamos ao teu encontro, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Te louvamos por essa misericórdia e amor. Te louvamos também, ó Pai, pela nossa família. Sabemos que ela não é perfeita, nem aquela que é sanguínea, nem aquela que é conquistada nos vínculos da cruz. Enquanto estamos aqui, estamos sendo construídos, trabalhados, mas estamos sendo edificados pelo Senhor. E certamente, sermos povo de Deus, sermos igreja, sermos família no Senhor, é a grande bênção, apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa debilidade. É a melhor coisa que nós podemos viver. E nós te louvamos, porque em meio ao caos, o Senhor tem proporcionado o privilégio de estarmos em família esses dias. Pedimos que o Senhor esteja guardando a todos, a saúde de todos, ó Pai. Guardando de todo mal desse vírus que tem circulado e que tem dizimado tantas pessoas. Conforte o coração daqueles que sofrem por causa do coronavírus. E, ó Pai, usa os meios ordinários também, aquilo que o Senhor mesmo fez, a ciência, a inteligência humana, para que nós possamos encontrar um caminho, uma vacina, um remédio, para a glória do Teu nome. Porque nós sabemos que a Tua palavra nos afirma que sem Ti nós nada podemos fazer. Te adoramos, Te bendizemos, Te louvamos, porque temos o privilégio de sermos família duplamente. Família de sangue, nos laços que nos unem aos nossos familiares, e família do eterno, que é unida nos vínculos da cruz. Te adoramos, Te bendizemos, Te louvamos e pedimos que o Senhor venha cada vez mais fortalecer o nosso coração, para que nós estejamos firmes nas promessas do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lembrando que amanhã, segunda-feira, os jovens têm a sua reunião às 20h. A live no Instagram. Qualquer mudança, eles também têm avisado aí nas plataformas, nas redes sociais. Na quarta-feira, nós temos os estudos em Efésios, continuando o nosso estudo, e a escola dominical, aos domingos às 9h e o culto às 7h. Qualquer novidade a respeito dos protocolos de saúde e daquilo que nós poderemos fazer ou não, nós vamos veiculando pelos canais oficiais. E que agora Deus continue guardando a sua vida, te protegendo, te animando nas promessas de um Deus que não pode mentir. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus que se encontra espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.